uma boa noite para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Mais uma vez, voltamos, melhor dizendo, falar do caso Criciúma Construções. São quase 9 mil pessoas lesadas neste caso milionário que acaba chamando a atenção de toda a mídia da cidade e principalmente daqueles que depositaram os seus sonhos, os seus investimentos, as economias, quem sabe, de uma vida toda, para a realização de um sonho, o sonho da casa própria, de um imóvel melhor, mais aconchegante. Pois é, agora está essa situação que eu, sinceramente, não gostaria de estar na pele daqueles que estão vivenciando, passando por ela. Para falar sobre o assunto, mais uma vez convidamos o assessor jurídico, o advogado da Associação dos Credores da Criciúma Construções. Ele que já esteve recentemente aqui no nosso programa, alguns meses atrás, retorna porque é um assunto que ele vai ganhando desdobramentos ao passar dos dias. Doutor Marcos Rinaldo Fernandes, obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui à TV Primavera. Parece que a situação ela continua complicada para aqueles que investiram na Criciúma Construções. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Eu quero dizer que realmente a situação é muito delicada. Nós estamos aí agora vivenciando um divisor de águas. É um processo que vem há alguns anos se arrastando da Criciúma Construções. Chegou no momento de recuperação judicial. O pedido foi deferido pelo magistrado aqui de Criciúma, da comarca de Criciúma. Depois desse pedido foi apresentado 60 dias após o plano de recuperação judicial, e agora nós tivemos a surpresa de, na última sexta-feira, o administrador judicial nomeado, ele opinou à justiça que fosse decretada a falência da Criciúma Construções. Agora, estamos percebendo que este processo está caminhando de uma forma muito técnica, o que nos causa não só estranheza, como uma preocupação muito grande. É óbvio que o judiciário tem que fazer todos os seus procedimentos de forma técnica, mas é necessário que se entenda os objetivos pelos quais passaram os credores até agora. A luta que eles tiveram para chegar até este momento não pode se findar numa prematura falência e ter todos os valores financeiros da empresa, os seus imóveis, os seus móveis, serem agora rateados com preferências de empregados, de impostos, credores preferenciais e credores quirografários. Ora, nós estamos com a vasta maioria de credores, sendo os credores quirografários, ou seja, aqueles que serão os últimos a receber. Então, uma falência, neste momento, é o que nós menos esperamos, o que nós menos queremos. Não é importante para a sociedade criciumense, não é importante para a sociedade como um todo que a Criciúma Construções tenha sua falência decretada, não de forma tão prematura. Entendo que é necessário que o judiciário oportunize que a recuperação judicial tenha sua manutenção perfectibilizada, com um gestor que deve ser agora eleito pela Assembleia Geral de Credores e que ele venha fazer uma gestão completamente imparcial, passando os patrimônios para as associações de empreendimentos, que são 92, só que nesta recuperação judicial a Criciúma Construções apresentou apenas 15, e desta feita, então, passar a pagar empregados e fornecedores. Eu tenho o sentimento que a recuperação judicial ela é viável, que é possível fazer com que a empresa Criciúma Construções volte a emergir no mercado imobiliário, trazendo os novos lucros e novos rendimentos aqui para a nossa sociedade. Bom, o que resultaria caso esse pedido de falência fosse aceito pelo judiciário? Olha, sendo o pedido de falência decretado, todo o patrimônio da Criciúma Construções e talvez por extensão das outras 3 empresas mães, quais sejam Cisesc Incorporadora, Cisesc Construções e RCL, se ele aceitar, naturalmente todo o imobilizado da empresa passa a ser um só, e aí vai-se a venda desse patrimônio, leilão, etc. e tal, para pagar os credores.
Aquela recuperação judicial que se tinha um plano de pagamento de 10 anos, com 2 anos de carência para início de pagamento, isso tudo cai por terra. E o administrador judicial, que hoje já está nomeado, ele passa então a conduzir essa falência. E essa falência, pagando por prioridades, por óbvio, não chegaria nem a credores especiais, porque naturalmente o patrimônio iria se desaguando em leilões e por aí afora, e realmente nós teríamos uma forma trágica de solução para uma empresa de grande porte como foi a Criciúma Construções. Traduzindo no grosso modo, bom e velho português, caso seja de fato decretada a falência da Criciúma Construções, aqueles que investiram seus sonhos poderão ficar de mãos abanando. Eu penso que a possibilidade de eles terem esses recursos devolvidos, esses créditos novamente aos seus bolsos, eu penso que a possibilidade chega próximo de zero. Mas e como é que se decreta uma falência e são quase 9 mil pessoas que investiram na Criciúma Construções, são sei lá quantas pessoas, se formos contar por famílias, porque esse número de pessoas afetadas ele pode dobrar, triplicar, são 9 mil investidores, mas pessoas afetadas, familiares, enfim. E essas pessoas, o que vai fazer com elas? E esse dinheiro investido? É exatamente isso que nós entendemos. Mas como eu falei de início, o judiciário trabalha de uma forma muito técnica. Ele tem conhecimento do que diz o dispositivo legal. E o dispositivo legal fala com clareza que tem que se apresentar um plano e que esse plano tem que ser adequado a algumas situações. E o administrador judicial informou ao juízo que faltavam algumas coisas nesse plano. Mas nós entendemos que o plano foi protocolado na data correta, cabe ao judiciário agora analisar esse plano e pedir ou dar algum prazo para que a empresa apresente os seus acessórios. Qual seja, se está errado aqui, arruma-se ali. Só que o judiciário trabalha desta forma técnica e não da forma como de fato nós vemos aqui fora, como nós olhamos a sociedade como um todo aqui fora. E aqui fora nós sabemos que 70% ou mais de credores são credores de apartamentos, de casas, dos seus sonhos, dos seus lares e que vão ser impactados frontalmente com a falência. É uma pena, é lamentável que se essa falência for decretada, o judiciário não possa ter olhado desta forma, da forma realmente social, como ela está acontecendo no dia de hoje. Então, infelizmente, se for assim decretada pelo magistrado, nós teremos aí a possibilidade muito próxima de zero de ver os credores tendo os seus lares novamente às suas mãos. A recuperação judicial seria completamente diferente. Como seria a recuperação judicial? Bom, a empresa ela apresentou um plano de recuperação judicial com 10 anos para pagamento, sendo 2 anos de carência. Né? A ideia seria, como vai ter uma eleição de gestores para ocupar a cadeira do seu presidente, seu diretor principal, que é o Rogério Cizeski, esse gestor, ele teria a condição de fazer o que nós chamamos de afetação, transferir esses imóveis para os seus proprietários através das suas associações. E os proprietários, com a associação, levantariam os seus empreendimentos, uma forma tranquila, porque nesses empreendimentos tem estoque da empresa ainda, tem recebíveis e é muito provável que muitos desses empreendimentos eles não tenham nem saldo devedor para fazer aporte financeiro, tirando uma carga da Criciúma Construções de pelo menos uns 70%, ficando aí para pagar empregados, impostos, fornecedores e instituições financeiras, que aí adentraria nesse prazo de 10 anos. Nós sabemos, e não é segredo para ninguém, que os bancos hoje, eles estão fazendo grandes negociações para poder receber aqueles recebíveis seus de direito. É óbvio que a Criciúma Construções deve ter um valor relevante com instituições financeiras. O gestor que estivesse à frente da recuperação judicial poderia fazer grandes negociações e diminuir a carga financeira de débito substancialmente. Então eu vejo como uma recuperação judicial muito sadia, muito sadia. Lógico que se o gestor não tiver esta condição, se ele apercebendo ao longo do processo que não foi possível
lograr o êxito para pagar esses fornecedores, decretaria-se a falência. Mas naquele momento já teríamos afetado os patrimônios para as associações. Teríamos aí as famílias, milhares de famílias contempladas com seus apartamentos. Então, uma pena, repito, que o judiciário tenha que verificar de forma técnica e sempre olha assim, porque é necessário devido aos seus dispositivos legais, mas deixo desde já um apelo ao judiciário que contemple toda a sociedade criciumense, estado de Santa Catarina e algumas cidades do Rio Grande do Sul, com a recuperação judicial na sua manutenção, naturalmente conduzida por um novo gestor judicial que for eleito no próximo dia 22. Caso isso ocorra, recuperação judicial, falando, parece ser a solução mais prática, mais rápida, mas, de fato, no papel, esse plano ele é execuível? Então, eu conheço o plano de recuperação judicial escrito, né? Não entramos na empresa para saber, de fato, se ele é execuível ou não, porque é muito provável que alguns valores, ou muitos dos valores que estejam ali na relação de débitos, são muito maiores, e acredito que sim. Mas também é muito provável que tenha recebíveis que não estão ali, que não apareceram, porque me parece que a Criciúma Construções não tem muitos documentos entre 2009 e 2015, então teria que se fazer uma perícia muito extensa, com muita profundidade, para identificar estoque, identificar os carros, identificar os seus imobilizados, os seus estoques, linhas de créditos e recebíveis, para depois se fazer realmente uma análise. E por isso ainda ratifico, é tão importante a recuperação judicial, porque acredito que aonde nós puxarmos um siri, virão mais 3, 4, 5 ou 6 grudados e nos trarão à luz exatamente o que aconteceu nos últimos anos na Criciúma Construções, podendo ali aparecer, inclusive, muitas situações de anulação de ato jurídico. Ora, foi feito, foi mal feito, vamos anular aquele ato jurídico e trazer esse dinheiro de volta para casa, o que a recuperação judicial permite e a falência não permite. O senhor já tem um conhecimento de causa muito grande, afinal de contas, o senhor vem assessorando os credores da Criciúma Construções há um bom tempo. E depois do intervalo comercial, eu gostaria de perguntar para o senhor, com relação a essa recuperação, como é que se diz? Recuperação judicial, né? Se ela, de fato, seria a luz no fim do túnel ou a única saída para essa situação. Mas o senhor responde para a gente logo após o intervalo comercial. Você acompanha o Sala de Entrevistas, que mais uma vez conta com a presença do assessor jurídico dos credores, da Associação dos Credores da Criciúma Construções, o advogado Dr. Marcos Rinaldo Fernandes. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas, falando deste caso que realmente chama a atenção de toda a comunidade, não só de Criciúma, do sul do estado, quiçá do estado de Santa Catarina e do sul do Brasil, haja vista o número de pessoas envolvidas e no prejuízo tremendo, milionário que isso pode acabar ocasionando, não só para a Criciúma, mas principalmente para essas pessoas que investiram na Criciúma Construções. Doutor Marcos, eu perguntava para o senhor se essa saída da recuperação judicial ela é de fato a única que o senhor vislumbra para que esse embaraço todo seja solucionado. Dúvida zero. Com certeza absoluta, a recuperação judicial neste momento é a única saída, né? Não só pela forma que o plano apresenta num prazo de 10 anos, como também um deságio que eles pedem, que eu reputo um deságio módico, que foi de 20%, né? Normalmente as recuperandas propõem um desconto muito maior, como também pela forma como se vai comportar, já que a maioria dos credores da Criciúma Construções são credores de imóveis. Então, não há outro caminho senão a recuperação judicial, já que ela foi requerida pela empresa. Está na mão do judiciário, cabe ao judiciário agora atender ou não os requisitos legais do pedido de recuperação, que já deferiu, e do plano que foi apresentado agora nos últimos dias. Infelizmente, falamos no primeiro bloco, o administrador judicial opinou pela
falência da empresa. Está nas mãos do magistrado, no dia de hoje, no dia de amanhã, na segunda-feira talvez, nos próximos dias, a decisão pela qual ele vai se comportar, seja pelo indeferimento da opinião, seja pelo deferimento e aí pela falência. Mas repetindo, respondendo objetivamente a sua pergunta, não há outro caminho senão a recuperação judicial para que possa atender amplamente a todos, quais sejam credores especiais, credores de imóveis, empregados, agentes financeiros, impostos e etc. e tal. E também, eu penso que uma das situações muito importantes é saber como que aconteceu, como que foi parar, onde foi parar esses valores que foram todos investidos na Criciúma Construções. Através do seu gestor, que vai ser eleito, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai poder trazer para a sociedade dados importantes e poder, quem sabe, trazer investimentos que estavam ali, que estão em outro local neste momento, trazer de volta para a empresa e fazer com que a empresa tenha um andamento salutar e volte definitivamente ao mercado imobiliário da região. O diretor financeiro da Criciúma Construções, assim como o seu diretor-presidente, ou ex-diretor-presidente, já que ele foi destituído do cargo, eles continuam detidos no presídio de Santa Augusta. Essa situação envolvendo a prisão de Rogério Cizeski e do seu diretor financeiro, de que maneira influencia no processo? Influencia alguma coisa o fato de Rogério Cizeski estar hoje privado de sua liberdade? Não. Eu penso que a prisão do diretor financeiro, o executivo Ramon Jeremias e do empresário Rogério Cizeski não afeta em nada no processo. Se ele fosse liberto hoje, não afetaria em nada, certo, no processo de recuperação. O que afeta é o afastamento dele, que foi determinado pela Justiça. Então, são dois momentos, o momento da prisão e o momento do afastamento. O magistrado, que é responsável pela condução do processo, afastou o Rogério das atividades da empresa. Então, isso importa, e muito, que ele não possa estar na empresa para poder conduzir o processo administrativo. A recuperação judicial, ela está muito bem amparada, inclusive com a determinação do magistrado de chamar uma assembleia de credores e eleger um novo gestor. Então, o afastamento do empresário, ele se faz muito importante para que possamos ter um trânsito livre do gestor, que ele não seja maculado, que ele não seja influenciado a fazer ou ter omitido alguns dados, que ele possa ter liberdade para poder fazer a gestão, a administração da empresa como um todo. Então, a prisão dele não muda em nada. O afastamento dele é fundamental para que a empresa tenha uma gestão salutar. O senhor é um advogado extremamente competente e de trabalho reconhecido na cidade e na região. Os advogados de defesa de Rogério Cizeski, eles já entraram com vários pedidos de habeas corpus, que é o documento que possibilita, né, a liberdade do indivíduo que está dentro de uma unidade carcerária, de um presídio, enfim. A justiça comumente, de forma até comum, melhor dizendo, libera em algumas situações, principalmente quando se fala em Brasil, aqui falando no povão, o cara é empresário, é conhecido, tem dinheiro, vai ganhar um habeas corpus já já. Mas ao contrário de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, a justiça vem negando esses pedidos de habeas corpus. Causa estranheza, surpresa para o senhor essa situação? Pois bem, a prisão preventiva, ela tem o fito de nascer e morrer. Esse é o ponto maior, é o ponto-chave da prisão preventiva. Chama-se o acusado, pergunta-se a ele onde ele mora, onde ele trabalha, pergunta-se a ele alguns dados da vida dele e informa ele, olha, você está sendo acusado, não pode sair da cidade por 8 dias, não pode sair do país sem me avisar, não pode visitar bares após as 22 horas e liberta-se. Pois bem, no pedido de revogação de prisão preventiva dos empresários, não foi atendido. A magistrada da primeira vara criminal de Criciúma entendeu que, por uma questão de ordem social, eles deviam ser mantidos reclusos. Foi entrado aí com alguns habeas corpus do empresário Hamilton Martins, a liminar foi negada e depois, no pleno, ela foi atendida e ele foi solto. Já
As liminares de Rogério Cizeschi e do Ramon Jeremias foram negadas e no pleno também foram negadas. Foi ontem ou anteontem, perderam por 3-0 e agora parece que na data de hoje ou amanhã impetrarão mais habeas corpus para tentar livrá-los da cadeia. Realmente é uma situação atípica, né? É atípica. Eu penso que o judiciário está tendo uma cautela muito grande por alguns motivos. Penso que devido ao processo investigatório que o GAECO vem desenvolvendo já desde o ano passado, penso que por cautela da sociedade, haja vista 8.801 credores na busca dos seus direitos, então a ordem pública ela é muito importante. Aliás, a prisão preventiva ela se dá no artigo 312 com 3, 4 artigos muito pequenos, muito sucintos, né? Que dizem que não pode, para evitar o aliciamento de testemunhas, a ordem pública. E então, a prisão sendo mantida, é natural que o judiciário esteja vendo alguma situação atípica no processo. O senhor acha que a integridade física do Rogério estava ameaçada? Eu penso que não. Eu penso que teve um momento que ele esteve muito ameaçado disso, pela boca miúda que se ouvia no dia a dia, que um queria bater nele, que outro queria fazer isso ou aquilo, mas neste momento não mais. Neste momento, os credores estão mais focados no judiciário do que na prisão de Rogério e Ramon. Né? Houve-se, inclusive, eu tive a sensação de que um alento social quando ele foi preso. Então, se havia perante a sociedade um sentimento de injustiça, este já foi contemplado com a prisão. E agora não, agora todos estão focados no judiciário com as decisões deste para a condução da recuperação judicial ou da falência. Perfeito. Bom, o Código de Ética do jornalismo e também o Código de Ética da OAB não permite que o senhor dê o seu telefone aqui para que as pessoas entrem em contato. Mas eu posso colocar a TV Primavera à disposição, porque se você é credor da Criciúma Construções, você pode entrar em contato com a nossa equipe de produção, que nós repassaremos os contatos do Dr. Marcos Rinaldo Fernandes, porque ainda existem muitas pessoas a serem assessoradas, doutor, pessoas que estão a esmo, não sabem o que fazer. É verdade. No caminho para cá, ainda alguém me ligou, me perguntando como fazia para ter contato. E essa pessoa em especial não sabia o que estava acontecendo, que não vem acompanhando o processo ao longo do tempo, né? Nós estamos há 24 meses nessa situação e tem realmente muitos credores que desconhecem. Hoje, por exemplo, da Criciúma Construções é o último dia para habilitação e divergências de créditos. Muitas pessoas vão ficar sem essa condição por desconhecimento. Então é muito importante que os meios de comunicação, em especial agora a rede, a TV Primavera, repasse realmente a importância disso para que o telespectador saiba que ele tem que buscar os seus direitos. Ainda que em recuperação ou em processo falimentar, ele tenha que buscar os seus direitos no judiciário, sem dúvida nenhuma. Doutor, eu sei que é uma situação difícil. Muitas pessoas, como eu falei no editorial do programa, depositaram ali a economia de uma vida toda, sonhos, um investimento às vezes, né, que significava todas as economias daquela família. Estas pessoas, de fato, correm o risco de ficarem sem o seu investimento, sem o imóvel, o bem adquirido? Infelizmente, sim. Infelizmente, há um risco iminente para a decretação da falência de essas pessoas ficarem sem absolutamente nada. Ou levarem 15 anos, 12, 13, 15, 20 anos para ver alguns centavos, né? Mas eu acredito que não vai chegar lá, porque os valores normalmente eles são muito inferiores devido aos juros, devido à depreciação dos empreendimentos, que vamos ficar aí com 92 esqueletos largados, jogados por Santa Catarina. Isso gera, inclusive, um problema social na cidade. Completamente social. Nós já temos aí diversos empreendimentos sendo invadidos, outros já sendo roubados, né? Então, um problema social de altíssimo grau de gravidade. Inclusive, relatos, doutor, de telespectadores e até ouvintes, a gente faz um trabalho também na Rádio Ilha Negra,
de que alguns empreendimentos sendo usados por drogados, usuários de drogas, eles acabam invadindo o local e acaba se transformando até uma situação perigosa para a comunidade. Associado a tudo isso, eu não tenho dúvida que nós teremos um problema social muito grave. É só verificar pela cidade quantos esqueletos nós temos abandonados. Perfeito. Dr. Marcos Rinaldo Fernandes, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua vinda aqui à TV Primavera e nós nos colocamos sempre à disposição, porque eu acho que a mídia, esse é o papel da mídia, né? Esse elo, essa ligação, ela precisa ser feita e nós estamos inteiramente à disposição e o senhor saiba que pode contar conosco a hora que bem desejar. Muito obrigado. Eu desejo, se me permitir, fazer um apelo. Pois não. Fazer um apelo ao judiciário, na pessoa do magistrado competente da Vara da Fazenda e do representante do Ministério Público, para que atenda ao anseio de todos os credores, não oportunizando a decretação da falência da Criciúma Construções e, por extensão, das demais empresas. Necessário, senhores, que nós possamos ter a recuperação judicial pelo menos por algum tempo. Por certo, toda a sociedade criciumense e região ganhará com isso. Muito obrigado. Muito obrigado também. Eu que agradeço. Sala de entrevistas e apresentação quinta, 8h30 da noite e também sábado, 8h30 da manhã. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau.